Essa semana fui apresentada a uma pensadora e escritora norte-americana chamada Ursula Le Guin. Ela escreveu principalmente ficção científica e fantasia, e nesse livro em específico que eu li dela, chamado A Teoria da Bolsa da Ficção, ela questiona a forma como a humanidade escolheu contar a maior parte de suas histórias. E ela faz isso questionando o mito do herói e, em especial, o nosso primeiro mito, que é o mito do homem primitivo. Quando pensamos na pré-história, quando imaginamos esse homem, muitas vezes nos vem à mente um homem com a lança que sai para caçar e que na volta traz um animal morto, que na sequência será o alimento daqueles que ficaram ali esperando por ele. E essa é apenas uma parte da história, não conta a história como um todo, né? Esse imaginário suprime a riqueza que realmente foi a pré-história. E a Úrsula traz isso com dados, principalmente que os nossos antepassados, no período pré-histórico, paleolítico e neolítico, eram pessoas caçadores, caçadores-coletores, e que 80 a 95% da alimentação deles eram baseadas em vegetais, então em plantas, em raízes, sementes, frutas, e isso que possibilitou, por um longo tempo, a existência e a subsistência desses grupos, não necessariamente a caça. E ao questionar esse mito do herói, ela começa com uma passagem muito interessante que eu quero ler aqui com vocês. Os habilidosos caçadores voltariam então, cambaleantes, com um monte de carne, um monte de marfim e uma história. Não foi a carne que fez a diferença, foi a história. É difícil contar um conto realmente emocionante sobre como tirei uma semente de aveia selvagem de sua casca e depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. E depois cocei minhas picadas de mosquito. E Ol disse algo engraçado. E nós fomos ao riacho, bebemos sua água e observamos salamandras por um tempo. E então encontrei outro grão de aveia. Não se compara, não se pode competir com a forma como enfiei a minha lança profundamente naquele titânico tórax peludo. Então aqui ela coloca como não é tão interessante falar sobre essa outra maneira de contar história. E para isso ela coloca a bolsa, que antes da lança, antes desse objeto cortante que vai ali matar outros animais, estabelecer do o poder sobre o ambiente, o homem teve como primeira ferramenta e tecnologia a bolsa. A bolsa, que é todo e qualquer recipiente que serve para guardar coisas, como aqui ela coloca, né? Guardar a semente de aveia, para guardar as batatas coletadas, para embalar, guardar e transportar os bebês. Que no nosso imaginário não está essa forma de existir, mas está sim a lança, está a dominação do ambiente e está também esse mito do herói, que é esse homem solitário que sai para caçar e que deixa essas pessoas ali esperando. E é muito interessante como isso formula a nossa maneira de se colocar no espaço e também as próximas histórias que teremos na humanidade, né? Como na Grécia, o mito de Ulisses, como hoje em dia, né, na Marvel, o Homem-Aranha, que é esse herói solitário, essa pessoa que vence o mundo. E quando nós introjetamos esse mito do herói na nossa personalidade, na nossa maneira de ver o mundo, é uma forma de desumanizar, porque o herói, ele não é um ser humano, ele é um herói, é uma narrativa que não permite a outra metade da história ser contada, é apenas parte da história, porque até vamos supor que o herói realmente existisse. Para o herói existir, ele também precisa ser embalado,
ele também precisa ser cuidado, ele também precisa estar em uma comunidade, ele também precisa existir com o outro e vai precisar também da bolsa, essa bolsa que guarda, que embala e que não é tão interessante de contar essa história dos que cuidam, dos que guardam, e nós sabemos, né, quem cuida e quem guarda ao longo da história, que são principalmente as mulheres, e, e que é às vezes até delicado pensar como isso também é uma forma de poder. A bolsa também é uma forma de poder. A bolsa nesse lugar simbólico do cuidado e da manutenção da vida. E é colocado num lugar de maior prestígio o poder da dominação, o poder da lança, o poder de caçar e de trazer, né, esse animal morto, mas que é apenas parte da história e que por um longo tempo não era nem o principal, porque por uma grande parte da história nós fomos caçadores e coletores. E aqui no final do livro, no final não, no meio do livro, que é bem curtinho, assim, falou no final, porque tem umas 34 páginas, mas aqui no meio ela traz uma reflexão muito interessante. Nós já ouvimos, que é a história do mito do herói, né? Nós já ouvimos, todos já ouvimos tudo sobre todos os paus e lanças e espadas, sobre as coisas para esmagar e espetar e bater, as longas coisas duras, mas ainda não ouvimos nada sobre a coisa em que se põem coisas dentro, sobre o recipiente, para a coisa recebida. Essa é uma história nova. Isso é a novidade e, no entanto, antiga. Antiga porque foi apagada. Não que não saibamos dela, porque nós sabemos, porque está nos livros. Mas a simbologia e a história que dominou foi a história mais emocionante, que foi o herói. A história mais emocionante que é da lança, do homem que sai, que caça, que mata o animal. E nós esquecemos como em grande parte da nossa história, nós somos caçadores, coletores, e o que foi crucial para a nossa sobrevivência foi o cuidado do cotidiano. E que o nosso grande poder também foram as bolsas, que foram os recipientes. E nesse lugar de bolsa, a Úrsula também coloca a questão do cuidado e da manutenção da vida, que o poder também está nesse espaço. E eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão que onde estaríamos nós, historicamente falando, na maneira que nos relacionamos, na maneira que nos relacionamos coletivamente uns com os outros e também com a natureza, se essa outra história também tivesse relevância, também fosse contada com entusiasmo, não só a história das lanças, da guerra e do domínio. Onde, como humanidade, nós poderíamos estar agora? Que outras realidades são possíveis sonhar quando nos permitimos pensar nessa outra parte da história que é silenciada e que foi silenciada?